Então, eu estou aqui com a Arlete Menegatti, que faz constelação em Jundiaí, em Campinas, e toda vez que ela vem, a gente tem a oportunidade de trocar experiências em relação aos casos, né? A gente fala com bastante respeito das constelações, porque tem pessoas que aprendem com o caso que a gente conta, por isso que é legal, obviamente a gente não dá nomes, mas a gente conta como realmente é o mecanismo da constelação e os efeitos também, né, Arlete? Então, bem-vinda, bom dia. Bom dia, amiga. Bom Gostoso dia, estar amiga. aqui com você, é uma honra Verdade. para mim. Para mim também. Você, amiga. ser sua parceira, eu agradeço muito, viu? Eu também, e eu aprendo muito com você, né? Esses dias foi um amigo meu, o Rafael. O Rafa foi lá. Ele foi lá. E eu falei pra ele, vai lá conhecer o trabalho da Arlete. E ele, Simone, divino, maravilhoso e tudo mais. Então, toda a galera que mora nessa região, Itupeva, Itatiba, Salto, Campinas, Vinhedo, Valinhos, Atibaia, Itu, enfim, tem oportunidade de participar das constelações em grupo e também quem quiser fazer individualmente. Depois a gente pode só falar um pouquinho a diferença de um e do outro, né? Uhum. Então, você falou que tem um caso bem interessante que você gostaria de contar, né, Arlete? Isso, porque muitas pessoas perguntam como é que funciona a constelação, né? O que acontece depois que constela, como é que a gente vê o efeito, qual é o objetivo, o que traz. Então, assim, o principal, né, que é o objetivo da constelação, é olhar para uma questão e realmente ir na origem dela. Uhum. E, a partir disso, chegar naquele emaranhamento e dissolver. Né? Quando é possível desatar, né, aquele nó, aquele emaranhamento, essa força sistêmica deixa de atuar e aí os descendentes não precisam repetir mais, né? Algumas vivências, algumas sensações. Então, o efeito principal é esse. Só que, na verdade, acaba trazendo muito mais, porque quando você olha para uma questão através da constelação, geralmente a gente tem um problema e a gente fica fixo, né? A gente acha, esse problema é por causa disso, e fica fixado ali. E a constelação, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente vai olhar para essa questão, a gente vê uma outra coisa. Uhum. E só o fato de você poder ampliar essa visão já te traz uma emoção, uma sensação diferente em relação àquele problema. Uhum. E a consequência disso é que você começa a agir, você tem atitudes diferentes também. Então, a gente vê que a primeira coisa é essa dissolução de um emaranhamento e não ter mais as repetições naquela família. E outra são esses insights e a mudança de atitude que a gente tem quando a gente passa a olhar para algo com uma consciência, uma visão mais ampliada. E muitas vezes tem também resultados físicos, né, Simone? Uhum. A gente vê que algumas constelações, e cada caso é um caso, ele pode refletir no físico, que é o caso que eu gostaria de trazer hoje, né? Uma cliente, ela foi constelar uma dor que ela sentia na lombar, no abdômen e na perna esquerda. E ela já havia ido em vários médicos, a filha dela é médica, inclusive, e não conseguiam diagnosticar nada, não tinha nada em relação ao ciático, não havia um diagnóstico médico. E aí, quando a gente foi constelar, eu pedi para ela colocar uma pessoa para representá-la e outra para representar a dor. Uhum. E o primeiro movimento foi, a dor virou de costas para ela e ela ia de encontro à dor, e ela queria e olhava fixamente. E é interessante na constelação a gente observar todos os movimentos, né? Você vê o quanto já de cara mostra algo, né? O que na consciência dela ela queria se livrar, ela não queria. A alma dela mostrava um movimento de que ela queria ver, ela ia atrás da dor. Quer dizer, a dor tinha algo para mostrar para ela, e ela sabia disso, ela queria olhar, ela olhava fixamente para essa dor. E elas fizeram alguns movimentos, eu pedi para ela colocar a mãe dela. Quando essa representante entrou, ela sentia muita dor e ela foi para o chão, né? Fez alguns movimentos e foi para o chão. E tinha no campo uma carência muito grande. E eu pus alguém para representar essa carência. Uhum.
E quando entrou, a dor foi se deitando e indo até ficar no colo da carência. Uhum. E na hora, quando eu olhei para tudo aquilo, me veio muito o pai dessa mãe, né? O avô. Uhum. E aí eu coloquei uma pessoa para ser o avô, que foi lá e ficou junto com a carência e com a dor. Então, a gente viu aonde que estava a situação. A gente já detectou onde é que estava. Uhum. E aí eu pus alguém para ser a mãe desse avô. Então, tá acompanhando a bisavó. A bisavó. A bisavó da cliente. A mãe desse avô. E quando essa moça entrou, essa mulher que estava representando, ela tinha muito ódio do filho. E ela chutava ele. Ela chutava as costas dele. Ela tinha um ódio enorme. E aí, teve vários movimentos, ele fugia dela o tempo inteiro, e ele falava, a minha sensação é que eu tento me esconder embaixo de uma saia. E eles ficaram naquele movimento um tempo, e aí a que fazia a dor começou a se movimentar, e ela começou a agir, e deu para ver que ela era alguém. Uhum. E a gente conseguiu perceber ali que ela era a mãe da bisavó. Uhum. Dessa mulher que não aceitava o filho que chutava. E quando isso foi reconhecido e elas começaram a interagir, deu para ver que essa tataravó, né, ela não aceitava a filha. Ela não via, não tinha uma conexão como filha, ela não gostava, não tinha a mesma coisa que essa mãe sentia, só que ela sentia muito ódio do filho, né? Uhum. Essa tataravó não aceitava a filha. E deu para ver que é porque ela era mulher. Essa mulher queria demais um filho homem. Uhum. E nasceu uma mulher. E essa bisavó que queria ser aceita pela mãe, né? Ela não conseguiu, porque ela não era aquilo que queriam que ela fosse. Uhum. Então, ela se tornou uma pessoa extremamente fria e agressiva. Uhum. E quando ela teve o filho, nasceu um homem. Então, ela tinha um ódio, ela tinha inveja, ela falava, tinha algumas palavras que vieram, ela sentia inveja e ódio daquele filho. Uhum. E a mãe dela gostava, porque é o filho, né, que lógico, ela não teve. Então, eles tinham uma relação, né, e ela não aceitou aquilo. E aí foram feitos os movimentos e algumas frases, e essa tataravó, ela pôde reconhecer a filha, né? Ela aceitou a filha depois dos movimentos e das frases. Eu falo quando é possível, então, nesse caso foi possível. Exatamente. Né? Muita gente não entende, mas é possível? O que faz ser possível, o que faz não ser possível? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Isso. E aí a bisavó também conseguiu olhar para o filho, aceitar aquilo. Para o avô foi mais difícil em relação à mãe, mas ela pôde ver o filho e aceitar, porque ela entendia e ela mostrava para a mãe, né, o que acontecia com ela, e a mãe conseguiu vê-la. E aí, depois de um tempo, teve vários movimentos, eu coloquei a própria cliente no papel dela, e em determinado instante ela falou, eu também excluía os homens. E ela não percebia isso, ela percebeu isso na constelação. Uhum. Que ela também tinha essa atitude de excluir os homens da família, principalmente do sistema da mãe, que é esse cliente. Sistema. A sua cliente falou, eu também excluo os homens. Eu também excluo os homens da minha família. Uhum. Que é uma coisa que não estava claro para ela não tinha consciência disso, e ela teve ali, naquele momento. Enfim, teve outros movimentos em relação a ela e a mãe, a irmã também entrou, porque estava lá, então eu pus também na constelação, foi uma participação muito bonita. E aí eu queria ler a frase que ela escreveu um e-mail para mim, para contar, por isso que eu trouxe hoje esse caso, né? E ela diz assim no final, a grande verdade é que quando vi minha bisavó dando pontapés no meu avô, identifiquei o local exato da dor que vinha sentindo. Era exatamente onde ele apanhava, nas costas, na lombar. E o mais interessante, impressionante, ou nem tenho palavras para expressar, é que desde aquele dia não mais senti a dor a qual fui constelar. E ela ficou tão impressionada que ela, né, contou isso num dia na constelação e tal. Eu falei, vou levar, né, para o pessoal da rádio. Então, você vê que muitas vezes o efeito vai para o físico também. Agora, o porquê a bisavó
não aceitou a filha, porque tem um aspecto cultural aí, né? É a tataravó. A tataravó não aceitou a filha, precisava ter um filho homem, tem um aspecto da época importante de se dizer, né? Da época e em outras constelações que eu fiz, você fez, que a gente já conversou sobre isso, né? Aparece muita coisa. Por exemplo, no caso dos italianos, eles vieram para cá e, na verdade, eles ficaram no lugar dos escravos. Então, o trabalho que eles fizeram era um trabalho pesado. De campo mesmo, na lavoura, na roça, né? Que precisa de força física. E muitas mulheres foram, sim, para a lavoura e tal. Só que era um trabalho muito pesado para elas. Então, eles queriam homens. É como se eles precisassem de homem para poder comer, para continuar vivo. Então, precisavam, sim, de homens. Teve até uma pessoa que contou uma vez para mim que as mulheres na família dela faziam sacrifício de não tomar leite. O único leite que tinha ia para os homens, porque eles tinham que ser fortes. Então, por quê? Porque eles tinham que trazer comida, de alguma maneira. Lógico. Então, tem muitos aspectos em relação a isso, né? Tem a coisa do patriarcado, ok, mas tem os motivos, né? Se a gente for mais atrás ainda da tataravó, né? A gente entende o porquê isso dela. Então, é bem aquilo, né? Não adianta, não tem culpados, né? O Bert tem uma frase assim, não há culpados. O que existe, cada um é emaranhado à sua maneira, né? Cada um tem um emaranhamento. É verdade. E cada um está a serviço de algo. Então, trazer essa dor é a grande oportunidade de mostrar realmente o que está acontecendo, porque enquanto não é consertado, e daí o consertado não é consertar porque tinha algo errado, mas é o olhar de outra forma, né? É o parar de julgar. Então, a constelação nos leva a esse nível. E por que a gente fala quando é possível fazer esses movimentos? Gostaria que a Arlete explicasse isso um pouco. Então, a constelação, ela sempre vai até onde é possível. Por quê? Nesse caso, esses membros lá atrás, então a tataravó, a bisavó, ela estava pronta, né? Para ter uma situação em que ela olhasse para a filha e aceitasse a filha. E a partir daí, quando a filha é vista, ela é aceita como ela é. Né? Não é o homem, mas é a mulher. Ela é aceita, ela consegue também olhar para o filho e aceitá-lo como homem. E algumas vezes nas constelações vai até um certo ponto e esse membro não consegue, ainda não está pronto para aceitar. Então é o que a gente fala que é como uma cebola. Então a constelação, ótimo, foi até ali. Eles já olharam, aqueles membros já olharam para a situação. E aquilo continua andando, né? Porque a gente, quando acaba uma constelação ali na hora, o movimento continua dentro da pessoa e dentro do sistema. Então, num outro momento, isso caminha ainda mais. Então, gente, a constelação, você pode constelar uma dor. Nesse caso, às vezes a gente acha, mas é uma dor física, vou ao médico. Tem que ir ao médico, deve ir ao médico. Sem dúvida. Né? Mas olhar para os outros aspectos que envolvem uma dor, porque toda vez que a gente vai ao médico, talvez até tenha sarado daquela dor, mas será que a gente teve consciência? Ou aquela dor vai para um outro lugar, para uma outra forma de te mostrar, né? Por isso que é interessante, tem que ir ao médico, vai tratar da dor, vai fazer a cirurgia que tem que fazer, enfim, todos os procedimentos físicos que tem que ser feitos. Mas olhar o que está por trás de tudo isso, que lição a gente aprende com essa doença, com essa dor, com essa crise financeira, com essa crise num relacionamento afetivo, enfim. A constelação nos mostra com um olhar mais amplo. E também a constelação individual. A gente falou de uma constelação em grupo, queria que você falasse um pouco da constelação individual, Arlete. A constelação individual, ela atua igual. Então, muita gente fala, mas qual que é melhor? Não tem melhor, porque o efeito é o mesmo, né, Simone? A diferença é a dinâmica. A dinâmica é completamente diferente, porque quando é em grupo, você está vendo ali as pessoas, as expressões, elas falam o que elas sentem. E quando é individual, são os bonecos. Mas é interessante também, porque parece que os bonecos até criam expressão. É muito verdade. Louco, né? E os meus bonecos não tem nem olhinho, nem nada. E se olha, parece que eles criam, né, a vida. Só que a dinâmica é diferente, porque é só o facilitador e o cliente. Mas é tão forte quanto, tão né? forte quanto, o efeito é o mesmo, e então o resultado é igual. Tem gente que fica inibido de colocar alguns assuntos, algumas questões, então aí o indicado é individual. Agora, em grupo, qualquer tema é possível de fazer, né?
Gente, então vale a pena. O telefone da Arlete Menegatti é 11 28 16 67 96. Como eu disse, ela atende em Jundiaí. Você atende em Campinas, né? Jundiaí é Campinas. Essa semana vai ter amanhã à tarde e sábado de manhã em Jundiaí. Na semana que vem, na quinta-feira, em Campinas. Tá. Então, Campinas e Jundiaí, você tem que ligar no 11 28 16 67 96 ou você pode entrar no site arletemenegatti.com.br ou também no Facebook Arlete Menegatti. Assim você vai sabendo toda a programação dos cursos que ela faz também e também das atividades, tanto em grupo, né, em Jundiaí, que é o espaço dela mesmo em Jundiaí, quanto em Campinas. Então, obrigada, amiga, adorei isso, porque toda vez a gente aprende e a gente também se movimenta. Só de ouvir uma história dessa, algo já constelou em nós, algo já se movimentou em nós, algo já ficou em paz em nós e na nossa família. Então, muito obrigada à história dessa cliente também. É isso mesmo, quero agradecê-la por ter trazido, né, porque a gente não fica sabendo, né, dos resultados, a não ser que a pessoa traga, e eu agradeço a ela, muita gente cresce e aprende, né, todos nós, é isso mesmo. Então, obrigada, amiga. Eu que agradeço, obrigada.